Chegou a hora certa de você mudar seu dormitório. Só na Requinte Móveis Planejados você encontra roupeiro planejado com design moderno e amplo espaço interno. Venha conferir só aqui na Requinte Móveis Planejados. Olhem essa cozinha planejada. Design moderno com uma bancada de 2 metros para refeições rápidas. Venha conferir com um dos nossos projetistas, só aqui na Requinte Móveis Planejados. Olha que home fantástico, você só encontra aqui na Requinte Móveis Planejados. Vem pra cá e faça um ótimo negócio. Bom dia, boa tarde, boa noite a você aí do outro lado da telinha. Meu nome é Jairzinho, estamos de volta com o quadro Cenário de Notícias aqui da TV Cenário. E hoje com a visita do meu amigo Ricardo Silva, que ele tem 52 anos, ele é de 1963, nasceu aqui em São Paulo. Ele é casado com a vereadora e secretária Ana Silva, é pai de 7 filhos e avô da Alice. Hoje nós vamos bater um papo, ele vai falar um pouco sobre sua visão da política nacional, da política municipal e também as suas pretensões para o ano que vem, que todo mundo sabe que o ano que vem é ano de eleição. Qual será a postura do Ricardo Silva aqui em Ferraz de Vasconcelos nas eleições do ano que vem? É isso daí, Ricardo. Muito obrigado por você ter vindo. Aí. Prazer, uma honra. Ricardo Silva, para quem não sabe, já disputou a eleição para prefeito de Ferraz, para deputado aqui na cidade. Ele vai contar um pouco da sua trajetória. Dá um bom dia para quem está se assistindo, Ricardo, e conta essa história para as pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como o Jair colocou, eu sou de uma família de imigrantes que vieram aqui para esse estado, vindo de Pernambuco e da Bahia, e chegaram aqui e tiveram constituído uma fortuna, 10 filhos. Né? É o que a gente, o povo mais pobre, consegue construir num país com tanta desigualdade. E logo cedo eu tive que começar a trabalhar com 11 anos de idade para ajudar meu pai a criar minhas irmãs e meus irmãos. Tive 7 irmãs, 2 irmãos. Aquele período era um período que era muito difícil ter trabalho para mulher. E meu pai teve primeiro filhas. Teve uma filha, depois teve eu, depois teve 5 filhas seguidas. E aí, com 11 anos, eu pegava o trenzão 5h30 da manhã. Desigualdade muito grande. E eu comecei a participar, querendo fazer mudanças, e comecei a participar na empresa que fui trabalhar, fazendo alguns questionamentos. Acabei disputando uma CIPA, virei cipeiro lá na empresa. E quando chegou para meados de 2005, 2006, eu estava querendo ter a minha casa. Sonho de gente pobre, né? Morava com o pai, um monte de gente, né? Meu pai ia fazer as feirinhas. Quando chegava à tarde em casa, comigo do trabalho, só tinha as cascas das bananas, né? Porque o dinheiro não dava para comprar banana também. Eu estava contando outro dia que eu gosto dessas minhas histórias, porque isso faz com que a gente veja a sociedade de uma forma diferente. Que é a questão primeira vez que eu discuti com minha mãe sobre questões foi que eu queria ficar com 10% do meu salário. Você queria ficar com 10% do meu salário? Porque eu ganhava mais que o meu pai. Sim. Passou uns 3 anos, meu pai era montador de para-choques de automóvel e eu era eletricista de automóvel. Fui meu oficial rapidamente, aprendi, e eu ganhava mais que meu pai. Então, eu era o arrimo da família, que dava o olerite para minha mãe. Aí eu queria ficar com 10%. E minha mãe falava, que é isso, menino? Você não precisa nada disso não, para que você quer 10%? E aí depois, mas isso fez com que, pela misericórdia de Deus, aquilo que eu honrei meus pais, Deus me honrou também. Hoje, graças a Deus, tenho até mais do que preciso. Amém. Com certeza a gente tem o que merece, porque a gente trabalha muito para ter. Mas aqui na Zona Leste, então eu fui participar de um movimento de moradia. Queria ter casa, não tinha dinheiro para comprar casa. E descobri que milhares de pessoas também não tinham casa. E não tendo casa, eu acabei se encontrando com mais amigos que me disseram, olha, nós também temos a mesma dificuldade. E nós organizamos um movimento de moradia ali em Itaquaquecetuba. Construímos mais que 3.000 casas, algumas em mutirão. E dentro desse movimento de moradia, eu conquistei a minha casa também. E acabei descobrindo que a maioria das pessoas que não tinham as casas para morar também não sabiam ler e escrever. E talvez eu não tinha as casas porque eu também não tinha tido a possibilidade de aprender a ler e escrever. Só que o que mais me chocou naquele momento é que a maioria também vendia as casas que eles tinham conquistado com muita luta. E eu fiquei olhando aquilo que acontecia e acabei vendo que era um pouco de falta de informação.
da pessoa pegar um imóvel e trocar por uma televisão, por um som, porque as pessoas não têm noção do custo, do que vale aquilo. Então a pessoa oferece 10, 15 mil, as pessoas acham que é muito dinheiro. E dá para comprar um carro, um radinho, uma televisão e coisas assim. E comecei a fazer alfabetização de jovens adultos, com 3 salinhas de aula lá em Itaquá. Depois escrevi um projeto, uma fundação chamada Fundação Samuel, que nem existe mais hoje. E nós conseguimos 100 cadeiras, um arquivo, uma máquina de escrever e 20 mesas. E aí nós aumentamos para 10 salas de aula, devagarzinho, não tinha ajuda de ninguém. Depois nós conseguimos uma parceria com um instituto chamado IBEAC, aumentamos para... Aí viemos para Ferraz e conseguimos ter 57 salas de aula. Começamos ali na Pedro Leite, quando você vendia cartão ainda também. Pedro Leite, já foi ali que você iniciou? Conheci você na Pedro Leite, você foi vender cartão para mim. Cartão de visita. Cartão de visita, você é um lutador. E aí, comecei a fazer uma opção de jovens adultos e fui trabalhar no governo em Guarulhos, com o sonho de que ia mudar o mundo, mas depois do poder público não é bem assim as coisas, né? E eu me filiei em 2005, quando estava iniciando a construção do Partido Verde no Brasil. Minha irmã me convidou para participar, minha irmã chamada Wilda, lá de Itaquá. E eu assinei uma ficha de filiação lá, sou de uma família evangélica, meus pais são da congregação, eu fui músico na congregação, auxiliar de jovem, então tinha uma história muito ligada à igreja. Qual instrumento você tocava? Eu ainda toco, pô. Toca ainda, músico. Né? Você toca, né? Toco sax. Sax? Sax. Eu tenho 2 sax. O Alexandre aqui que trabalha com a gente também é saxofonista. Saxofoneiro. Toco sax alto. Eu tenho um sax francês, um céu, né? Olha. É uma delícia. Mas não toco tanto assim também, tô brincando, né? Faz tanto tempo com essa vida. E aí eu pensar em política, né? A congregação é muito conservadora nesse aspecto, então nem pensava em fazer política. Eu fui participar do movimento de moradia para ter minha casa para morar. Depois eu fui fazer alfabetização de jovens adultos, porque as pessoas não sabiam ler e escrever. Entendi. Não queria disputar a eleição. Nunca imaginei que ia disputar a eleição. E depois, coordenando questão de mutirão, acabei conhecendo também a Ana, que também só queria ter casa para morar. Nós não tínhamos essa história de que a gente estava querendo construir um processo político. Eu tenho certeza que você também não. Você queria construir a sua história. Com certeza. Sobreviver, né? E ali nós acabamos, depois de muita luta, conseguindo assinar um convênio para alfabetizar 400 salas de aula aqui na região. Aí nós precisamos ter... Era 25 alunos por sala, então nós tínhamos 10 mil alunos. O governador veio aqui em Ferraz, nós temos assinatura no convênio no ginásio, tenho fotos desse processo, um processo de muita militância. Passou um ano, o governador voltou aqui, queria aumentar para 1.000 salas de aula, porque o projeto andou muito bem. Aí nós falamos, não, 1.000 é muito, vamos para 500. Foi proposta nossa e fomos para 500 e começamos a alfabetizar 12.750 pessoas na região. Isso como nós fizemos isso durante 15 anos, então você imagina. E aí, muita gente achava que era uma estrutura que movimentava muita gente, então achava que era muito dinheiro. E o governador veio uma vez e disse, não, nós vamos ampliar porque é bom e barato. A gente dá uma ajuda de custo no início de R$100 para cada educador. Então, e era um projeto tudo casadinho, R$100 para o educador, 150 para o coordenador. Você movimentava bastante dinheiro, porque era 100 vezes 500. Então, aparecia um volume maior. Mas foi uma coisa muito rica, muito significativa, porque pessoas de 60, 70, 80 anos escrever pela primeira vez uma carta. Nós descobrimos naquele período que tinha a possibilidade de escrever uma carta chamada carta social, que qualquer cidadão podia fazer. Agora mudou a legislação até. Por 3 centavos você podia escrever 5 cartas para qualquer lugar. Então nós fizemos também militância com isso, né? A pessoa escrevia para o governador, escrevia para o secretário de Educação, escrevia para mim também. Recebi milhares de cartas dizendo, essa é a primeira carta que eu escrevo na minha vida. Então foi muito gratificante. E aí, no movimento de moradia, no movimento de educação, você descobre que se não fizer política, você avança, mas avança muito pouco, porque tudo depende de uma decisão política.
E descobriu também que o pior analfabeto não era aquele que não sabia escrever, era um analfabeto político, que se gaba de ser um imbecil que não discute nada. Que não discute nada. Não quero saber de política. E aí nós estamos discutindo. Bom, aí eu iniciei no PV, porque eu tenho uma história no PV. Eu falo assim, viu, Jé, porque eu sou filho de nordestino, então minha fala é tranquila. Não, tem que ser mesmo. E eu não tenho pressa, né? Então, às vezes o que eu estou falando é apenas o pano de fundo, né? Porque e no partido político, eu não iniciei também para ser dirigente. Eu filiei porque minha irmã me convidou. Só que o PV teve um período que ele perdeu o seu registro. Todo mundo saiu do PV. Nossa. E eu iniciei como afiliado, depois eles me pediram para virar tesoureiro do PV. Eu sou muito sério com essas coisas de pagar. Eu não falo com arrogância. Eu vou tocar nesse assunto, é verdade. Eu não devo nada para ninguém, porque eu sou pobre, mas o que eu combinar tem que valer. Tem que fazer, né? E aí eu pagava uma mensalidade para o PV, que tinha que pagar como tesoureiro. O pessoal saiu, eu continuei pagando a mensalidade. Eu falei, não, tem um compromisso, as pessoas estão esperando o dinheiro lá. Aí eu pegava o trem aqui, eu morava na época no Aracaré, pegava o trem no Aracaré, ia até o Brás. No Brás eu pegava um ônibus elétrico que ia para Pinheiros. Chegava lá na sede do PV, estava fechada. Aí eu colocava o dinheiro no envelopinho, colocava debaixo da porta e voltava. Olha. Isso foi interessante porque passou-se um tempo, o PV tinha perdido o registro do partido para os madeireiros. E nós reconquistamos o registro. Aí quando foi reconstruir o partido, o pessoal falou, não, mas tem um menino lá de Itaquá, que é muito sério, muito bom, vem aqui, paga suas mensalidades mesmo. E eles lembraram de mim. E me colocaram na refundação do PV no Brasil. Então, aí não tinha ninguém, aí foi me chamar para ser o presidente, né? Aí nós montamos, aí eu virei presidente do PV. Depois o PV se organiza regionalmente em 21 bacias. Nós dividimos o estado em 21 bacias e cada dirigente cuida de um pedaço. A minha bacia aqui é a bacia 7, tem 13 municípios. Aí eles me chamaram para ajudar a organizar a bacia 7. Aí eu virei coordenador da bacia 7. Aí o Jovino virou prefeito em Guarulhos, me convidou para ser secretário de habitação. Aí eu falei, não é possível, você tem um grupo grande aqui em Guarulhos, atende seu grupo primeiro. Eu não quis ser secretário. Não quis. Isso é uma coisa maluca. Se eu tivesse sido secretário, minha história era outra, de uma cidade de Guarulhos. Mas foi bom também. Trabalhei lá um período. Aí eu fiquei cuidando mais de organizar o PV regionalmente. Tinha uma estrutura de uma prefeitura do tamanho de Guarulhos. Então, fiz vários encontros lá do Partido Verde. E no encontro estadual, tinha uma vaga na estadual. O José Luiz Pena me indicou para ir para o executivo estadual. Aí fui para o executivo estadual. Aí depois tinha uma organização do partido na nível nacional, eles achavam que era um bom quadro, me colocaram no Conselho Político Nacional. Aí depois eu fui eleito na Executiva Nacional. Caramba. Depois eu virei tesoureiro estadual do Partido Verde. Depois eu fui o primeiro secretário de Direitos Humanos e Diversidade do Partido Verde no Brasil, que a gente não tinha. Porque o Partido Verde, como a maioria dos partidos no Brasil, eles são brancos, né? Não tem muita gente negra, porque nós somos a maioria pobre, né? A gente precisa, para ocupar espaço, tem que lutar muito, bastante, né? E eu, negro, já teve direitos humanos, já brigava muito por essas questões. Aí virei dirigente nacional, depois dirigente estadual, e depois os municípios. Então, a minha história no partido tem uma trajetória de baixo para cima, não é coisa de... grana não tinha. Raiz mesmo, né? Literalmente. E o único partido da minha vida. Né? Aí depois nós fomos organizar, por força de lei, parte do que se recebe do fundo partidário, você tem que constituir uma fundação. Aí constituiu a Fundação Verde Herbert Daniel. Aí eles me chamaram para participar da fundação também. A fundação tem o papel de fazer a formação do Partido Verde no Brasil e da sociedade também sobre o tema do nosso partido. E hoje eu sou conselheiro fiscal da Fundação Herbert Daniel, que cuida da fundação do PV no Brasil. Essa é a minha trajetória política. Bacana. Naturalmente, na questão de movimento popular, eu
Depois que eu fiz a alfabetização, acabei conseguindo cursos no Sebrae, curso no governo federal, então dei curso de pedreiro, encanador, eletricista, de tudo que você possa imaginar. Eu tenho dito para as pessoas hoje que nesse aspecto eu venho diminuindo. Eu venho mesmo, todo ano eu venho diminuindo a quantidade de salas, porque eu dei a minha contribuição. É verdade. Né? E ando um pouco cansado, porque tem os mais jovens aí que eu provoquei e que eles agora estão fazendo, né? Eu não me sinto dono de nenhuma luta popular, porque eu não sou mesmo, né? E acho que tem gente que quer ser dono dos analfabetos, outros querem ser dono dos que não têm em casa. Você deu a sua contribuição. Minha contribuição, tem gente importante dando contribuição, às vezes tem mais importante do que a minha. Eu sei que eu durmo tranquilo. Com certeza. Né? Durmo tranquilo nesse aspecto. Tá certo. Essa primeira parte do programa hoje, com o Ricardo Silva, né? Para quem não sabe, ele é de 1963, nascido aqui em São Paulo, casado, tem 52 anos, é casado com a Ana Silva, minha amiga, vereadora e secretária, 7 filhos e uma netinha, né? Alice. Esse primeiro quadro, ele contou um pouco da sua história, da sua trajetória, né, até chegar aqui. No segundo bloco, nós vamos bater um papo agora sobre a política do município, né, e aqui do Brasil. Mas antes de a gente ir para o segundo quadro, Ricardo, eu gostaria que você resumisse rapidamente quais foram as eleições que você disputou aqui na cidade e quantos votos você teve em cada uma delas. Então, a primeira eleição que eu disputei aqui na cidade foi uma eleição muito difícil para mim. As pessoas me convencerem que eu devia disputar. Eu sou uma pessoa muito franca. Eu gosto de dizer aquilo que eu penso. Tá certo. E aí, política e falar o que pensa, me parecia naquele momento que não combinava. E aí algumas pessoas eu tinha dito algumas coisas que eu pensava, as minhas verdades. Eu falei, nossa, eu saí candidato, quando sair na rua, as pessoas vão pedir um voto, as pessoas vão dizer, agora você veio pedir um voto. Né? Mas eu tinha provocado, Jair, porque as pessoas falam muito da importância da mulher na política. Mas na hora de apoiar as candidaturas das mulheres no movimento popular, pelo menos da minha época, né? Não sei se a crítica vale para hoje, mas acho que vale pelo retrato da sociedade está aí, os homens iam candidatos e as mulheres não. E eu provoquei no movimento de educação, no movimento de habitação, naquele ano, não lembro direito a data, eu provoquei para que tivesse 5 candidaturas mulheres a vereadora. A Ana foi candidata a vereadora aqui, teve 440 votos. Minha irmã foi candidata em Itaquá, teve 500 votos. A Ifigênia perdeu por 1 voto lá em Arujá. A outra menina foi candidata em Poá. Se perder para 1 voto, vai ser doloroso. Nossa. E as 5 mulheres acabaram não vencendo. E quando terminou aquele processo de eleição de deputado, eu achava que uma das mulheres seria candidata a deputada. Elas falaram, não, você forçaram que eu fosse candidata, agora é a sua vez. E eu não queria ser candidato, por causa daquilo que eu disse no início. Mas acabei tendo que ir, porque fez elas irem dizendo que a importância da política, que tinha que fazer política. Então agora é a sua vez. Na primeira eleição eu fiz 14.700 votos. Para? Deputado estadual. 14 mil? 14 mil votos. No município aqui teve quantos? No município tive, se eu não me engano, 8.600, que faz... Bom, aí... Terminou a eleição, eu tinha dito para as pessoas, eu sou maluco, eu tinha mãe de educação, eu tinha dito que eu tivesse menos que 10 mil votos, é curioso esse pedaço, mas só para você saber. Eu tinha falado para as pessoas, as lideranças políticas do PV, que se eu tivesse menos que 10 mil votos, eu nunca mais faria política. Mas quando começou a apuração, naquela época demorava muito 2 horas da manhã eu tinha 5 mil votos. Aí você falou, acabou tudo. Ai, meu Deus, eu passava uma vergonha, né? Para piorar, eu fui para casa, naquela época eu usava camisetas. Eu cheguei na minha casa, tinha esquecido de entregar as camisetas para as pessoas. Tinha umas 2 mil camisetas na sala da minha casa. Falei, nossa, nem mais fui incompetente. Mas chegou no outro dia, quando foi na apuração, a meta era fazer 15 mil votos naquela eleição. Porque nós tínhamos eleito no Partido Verde um deputado com 13 mil votos, que foi o Gondim. Onde a primeira vez que teve mandato, que é o de Mogi, teve pelo PV, e ele se elegeu com 13 mil votos. Então eu fiz a meta como deputado, falei, 15 mil vai dar. Aí eu fiz 14.700, o PV elegeu com 20. Nossa, cara. Caramba, não. Aí você ficou na primeira suplência? Assim? Não, fiquei... Depois teve... eu fiquei assim, quinta, quarta, sexta suplência, não lembro, não lembro direito. Mas eu atingi a meta, né? Falei, nossa, eu fiz 14 mil votos, nossa, aí não pegou acredito. Gosto não acredito. Não, aí veio a outra eleição, aí vamos convencer de novo as mulheres a serem candidatas.
A Ana não queria ser candidata de jeito nenhum. Não queria. De jeito nenhum. Na primeira, ela estava grávida da Ana Sara. Ganhou o nenê 1º de setembro, a eleição foi 3 ou 4 de outubro. Na segunda, ela estava grávida da Mariana. Nossa. Aí ela falou, não, vou ser candidata, mas consegui convencer ela a ser candidata. E as outras mulheres foram também, e nós acabamos elegendo 2 mulheres. Uma em Arujá, chamada Efigênia, e a Ana aqui. E aí, eu fui vice-prefeito do Juraci. Do Juraci? É. Vice-prefeito. Quantos votos tiveram na época? Nós não fomos tão bem, não. Foi a eleição que elegeu o Jorge. Eu acho que foi cerca de 10 mil votos. 10 mil votos. Foi uma eleição muito dura, né? Que teve, o Loureiro estava disparado muito antes na pesquisa. Depois... Eu lembro disso, claramente. Eu ia ser vice do Loureiro. Vice do Loureiro. Ficamos tratando muito tempo. Depois, no final... E pra você ter uma ideia, o Loureiro perdeu por 1.000 votos, o PV teve 4.500 votos. E só a Ana teve 1.957 votos. Se nós tivéssemos ido junto, ele era prefeito, porque a diferença foi 1.000 votos. Né? E depois o Biruta era o prefeito, então foi uma eleição muito dura. Aí passaram mais 2 anos, voltou a eleição de deputado. Aí o meu grupo falou, não, agora tem que disputar. Eu, não quero, já dei minha contribuição. Mas acabamos, eu sempre falei de política de grupo, o grupo decidiu o que ia fazer, aí fui candidato de novo. Aí nessa eleição eu fiz 26.700 votos. Uma eleição, porque assim, eu sempre fiz política aqui na região, mas eu iniciei a vida política em Itaquá. A primeira eleição de deputado que eu disputei, eu já estava morando aqui, já estava com a Ana. Eu me separei no meio do casamento, casei com a Ana e estava aqui. Aí as pessoas falavam, não, ele não é daqui, ele é de Itaquá. Caramba, eu moro aqui. Aí ninguém... Tá bom, aí na segunda eu já estava aqui há algum tempo, eu já era vereadora. E as pessoas ainda tinham muito dos políticos de fora virem aqui pedir o voto e ir embora. Você disputou uma eleição há pouco, sabe como que é duro isso. E aí eu falei, Aí na disputa, no final, a gente pegou uma questão mais de que... Ferraz precisa ter alguém daqui. Com certeza. Vota aqui. Aquilo pegou na sociedade e eu fiz 26.700 votos. Aqui que teve quantos? Aqui naquela eleição tive 14.600 votos. Muito voto. Muito voto. Bom, aí veio a reeleição do Jorge, reeleição da Ana. Isso. O Jorge é meu amigo, seu amigo também, mas você sabe como que ele faz política, né? Então, ele muito duro. Aí eu falei, não vamos com ele. Eu também... Já não gosto. Gente, não sei o que acontece na minha cabeça. Que você, na verdade, hoje eu acho que não. Eu tenho 52 anos, acho que estou mais tranquilo, mas... Preto pobre para levar desaforo para casa. É meu mal. Minha mulher fala, meu Deus, você tem que mudar. Calma, respira. Respira, conta até 10. Mas a gente, às vezes... Vai aprendendo aí, cara. Poxa, tinha mandato. Com o mandato na mão. Aí disputei para prefeito, o Jorge estava muito bem. Sabia que o Jorge ia ganhar a eleição, mas disputei. Assim, Aí tinha uma derrota eleitoral e podia-se dizer uma derrota política também. Porque eu tinha tido 26.700 votos. Isso. Aí eu disputei a eleição para prefeito e tive 4.500 votos. Aí tinha tido 14 mil votos aqui. Que teve 4. E você tem um choque de realidade, Com certeza. É uma porrada que você fala, nossa. Você vai para casa pensando, meu Deus do céu. E o que aconteceu, o que eu fiz. Mas acho que era um momento do Jorge que era muito bom, Muito bom. Não, tinha um momento muito bom do Jorge, tinha a história de vida do Filó que estava disputando a prefeitura. É verdade. Tinha o Biruta. E você doidão falou, vamos para cima. Vamos para cima. Falei, é só fazer um jingle e alguns papelzinhos, a sociedade vai compreender, né? E o pior, não fizemos quociente eleitoral. Não fizeram vereador. A Ana foi a 5ª mais votada. Eu recordo, a 5ª mais votada e não foi com 1.000 e poucos votos. A importância do quociente eleitoral que a gente discute sempre aqui, né? Para você, grosso modo, para você entender que está em casa, é assim, se faz uma chapa de partidos, ou um partido lança uma chapa pura, e o quociente eleitoral hoje é em torno de 5 mil votos, só para você ter ideia. Se o grupo, né, se a coligação toda não fizer 5 mil votos, você pode ter 4.900 votos, que você não se elege. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Ana.
não fez o quociente eleitoral, ela teve 1.000 e poucos votos e não ganhou para vereadora. 1.580 votos. E aí, mas faltando uns 2, 3 meses, nós sabíamos que ia perder, né? Porque nós tomamos uma decisão, aí tinha uma decisão do nosso coletivo, e aí vamos embora. Decisão de grupo, né? E aí, faltando um mês, nós tínhamos plena certeza que não teríamos um mandato. Mas a Ana é uma mulher muito... Eu tenho dito que a Ana é uma mulher que é forte, tratada como se fosse um aço. Que você pega um ferro, põe lá no fogo, esquenta. Quando você vai fazer uma espada, a Ana é isso. Você pega e põe na bigorna lá e bate. Né? Depois põe lá na água gelada, esfria. Bate mais um pouquinho, depois você põe na água quente, né? No fogo de novo, esquenta. Vai pra bigorna, bate. Coloca na água fria. A Ana foi talhada assim, no movimento de moradia, no movimento de educação, como mulher na Câmara. Porque não sei se você lembra disso, mas as mulheres não falavam na Câmara de Ferraz. A Ana ficava ali, né? A Ana virou vereadora e depois colocou. Tem algumas ainda que não falam, né? Mas a Nália, que pouco falava, depois que ela virou vereadora, começou a falar também. E aí foi muito bom. Mas ficamos sem mandato, fomos para casa, perdemos, nós sabíamos ganhar e sabíamos perder. Porque quem não sabe perder, não merece ganhar. Com certeza. Fomos para casa e as pessoas falaram, e agora, como é que vai ser? Agora nós vamos trabalhar, né? Nós estamos trabalhando. Ficamos na nossa casa lá. Nossa casa, aí passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. Aí o Jorge foi lá convidar a Ana para ser secretária. E nós não tínhamos ajudado a eleger, quando nós não ajudamos a eleger, nós ficamos na nossa. Se não convidar, a gente não faz nada. E aí a Ana voltou a ser secretária, virou secretária pela primeira vez. Uma honra ter sido secretária do Jorge, foi uma pessoa que nos respeitou. E ela virou secretária de segurança aqui na cidade. Aí veio a eleição de deputado, né? Mas antes disso teve a eleição de deputado. Eu perdia de 4 mil. E agora veio a eleição de deputado. Eu já era dirigente estadual, dirigente nacional do PV. Eu vou disputar. Nossa, como vai disputar? O Ricardo teve de 26, caiu para 4, né? Quem não viveu a experiência não sabia. Aí foi uma eleição muito dura. Foi uma eleição muito dura, Jair, porque você sabe que uma das piores coisas que tem é que a sociedade tem muito de hipocrisia. Ela fala do político, mas chega na eleição, torna a eleição mais cara. Né? Os pedintes que querem de tudo, né? Verdade. E se a gente for dar tudo que o eleitor pede, com a sua história e com a minha história de gente pobre, acabou. Nunca nós vamos ganhar a eleição nesse país. Nunca. E eu tinha um planejamento de fazer uma campanha, algumas pessoas disseram que ia ajudar. Chegou na hora da eleição, na eleição que eu fiz 30.096 votos, furou todos os recursos. Aí as pessoas aqui da cidade achavam que eu estava fazendo grande campanha fora. E fora as pessoas achavam que eu estava fazendo campanha aqui na cidade. E eu fiz a campanha no chão. Só tinha santinho. E foi a eleição que você teve mais votos. E cartão. Mas eu tinha organizado muito a campanha. Organizei. E uma eleição que as pessoas falam, o Estadão, a Folha de São Paulo, fala que um voto vale R$70. Faz a conta. R$70 vezes 30 mil votos, 30.096, 2 milhões. Eu nunca vi esse dia da minha vida. Meu Deus do céu, né? Mas a disputa... E teve gente no PV que depois da eleição me disse, amigos meus que iam me ajudar, que não ajudaram porque acharam que eu não tinha mais chance. Que eu tinha ido baixado de 26 para 4. E naquela eleição eu fiz 30 mil votos, e foram candidatos aqui na cidade, que estavam no governo do Jorge. O Juraci, o Silas, Edson Pão de Minas, que tinha o vereador. Isso. O Roberto Atalé também veio para cá. O Luiz Moura, fez aqui 6 mil votos, que também veio para cá. O Estevam sempre fez campanha aqui. Isso. Daqui você foi o mais votado. Eu fiz 9.800 votos. É muito voto, hein? E eu não fui deputado porque o cenário, eles conspiraram contra mim, né? As forças políticas do município. Porque se o Jorge não inventa 5 candidaturas... Nossa, verdade. Eu tinha tido 14 mil votos na outra e faltaram 1.500 votos para ser deputado. Nossa, você ia ter se o Filó não trouxesse o Estevam e outras pessoas para cá também... Teríamos um deputado eleito. Teríamos um deputado eleito. Nunca
Tivemos um deputado. Aí eu virei suplente de deputado. Mas foi uma lição dura. Mas olha só, eu fiz 10 mil votos aqui e fiz 20 mil votos fora. E as pessoas dizem que o voto fora é mais caro. Mais caro. As pessoas não sabiam da minha história, né? Que eu contei um pedacinho aqui. Eu fiz educação de jovens adultos, eu fiz organização para mais de 100 mil pessoas. Eu sempre tive poucas salas de aula aqui, porque aqui nem tinha demanda. Tem o Pacha, tinha outras entidades que faziam aqui. Eu sempre tive, em média, 20 salas de aula aqui. Eu tinha tudo fora. E eu acredito nas pessoas. Eu faço política olhando nos olhos, pegando na mão das pessoas. Vou te ajudar, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu vou te ajudar. Faz uma reuniãozinha lá para mim. E eu ia. Então, Ricardo, você explanando, né, sobre a sua história, responde a pergunta de algumas pessoas, né? Inclusive a minha. Né? A gente vê, assim, o Ricardo sempre quando disputa, tirando esse ano que ele teve 4 mil votos, que 4 mil votos para mim é muito voto ainda. Nossa! Mas para ele que costuma ter muito mais voto, responde as perguntas seguintes. Tem muita gente que fala, de onde vem esses votos que o Ricardo tem? Você acha que ele tem muito dinheiro? É verdade, cara. Existe, sabe, uma história que você tem muito dinheiro, que é muito dinheiro envolvido por trás. Aí, gente, às vezes a história política é plantada lá atrás, né? O Ricardo plantou isso, vem colhendo. E no segundo bloco, nós vamos falar especialmente por causa disso. Por que eu tive vontade de fazer o convite para trazer o Ricardo aqui? Sabemos que o ano que vem, Ricardo, é uma eleição que vai ser uma eleição difícil. Né? O país, né, se encontra num momento político muito difícil. Isso não é diferente aqui no nosso município, com o nosso prefeito Filó. Né? E sabemos que pessoas como você... terá um papel muito significativo nas eleições do ano que vem, as pessoas querem saber sobre isso. Sim. Então, no segundo bloco, nós vamos bater um papo com o Ricardo, ele não sabe das perguntas que tem aqui, mas eu tenho certeza que ele vai responder, e tenho certeza que você que está em casa, que você que está assistindo aí, vai gostar de saber o posicionamento do Ricardo Silva para as eleições de 2016. Então, fique com Deus e até daqui a pouquinho. Chegou a hora certa de você mudar seu dormitório. Só na Requinte Móveis Planejados você encontra roupeiro planejado com design moderno e amplo espaço interno. Venha conferir só aqui na Requinte Móveis Planejados. Olhem essa cozinha planejada. Design moderno com uma bancada de 2 metros para refeições rápidas. Venha conferir com um dos nossos projetistas. Só aqui na Requinte Móveis Planejados. Olha que home fantástico. Você só encontra aqui na Requinte Móveis Planejados. Vem pra cá e faça um ótimo negócio. Estamos de volta com o quadro Cenário de Notícias aqui da TV Cenário, com o Ricardo Silva, que no primeiro bloco falou um pouco da sua história política, da sua história de militância. E agora ele vai responder algumas perguntas, né, que você, eu tenho certeza que quer saber, relacionada à nossa política, na nossa cidade, no nosso país, e principalmente sobre seu posicionamento para as eleições do ano que vem. Sabendo que ainda falta um ano praticamente para as eleições, mas já é a hora da gente começar a pensar nas eleições de 2016. Ricardo, primeira pergunta. No meio político, hoje, as pessoas que acompanham a política do nosso município tá ventilando, não é de hoje, a possibilidade de o PV indicar o nome para ser vice-prefeito do prefeito Filó. Tendo em vista que o vice-prefeito hoje é o Isidro, mas o que dizem por aí que ele diz... Estão dizendo que ele anda falando que a vontade dele, a pretensão dele para o ano que vem é ser candidato a vereador. Nós sabemos que o PV nunca precisou passar por cima de ninguém para conquistar os espaços. E essa pergunta não é por conta disso. É porque estão ventilando que o PV pode ser o nome a ser indicado pelo Filó a vice-prefeito. Primeira pergunta. Se vocês forem convidados para compor a chapa com o Filó de vice-prefeito, vocês aceitariam? E o que você acha desses comentários que estão tendo na cidade referente a isso? Olha, eu acho que a coisa mais difícil que você pode ter na política é você ser candidato a vice. Você é candidato à espera do poder. Então, nós não fomos para o governo do Filó pretendendo ser candidato a vice de ninguém. Em nenhum momento no Partido Verde nós discutimos isso. Nunca passou pela minha cabeça e com certeza nunca passou pela cabeça da Ana,
nem do Melão, para executivo do Partido Verde. Nós nunca pensamos nisso. Nós disputamos num outro campo, nós disputamos juntos, né? Tive a honra de sair junto com você. Sou grato a isso. Né? Sem você também a gente não teria eleito. Nós elegemos uma vereadora que foi um processo de uma coligação entre o PRP e o PV. E deixamos de fazer um segundo por muito poucos votos. Né? Se tivéssemos feito a projeção que eu e você faríamos, nós não enganamos ninguém. Foi eles que não fizeram o que tinha que fazer. Mas nós disputamos na oposição, terminou a eleição, o Filó convidou a gente para ir para o governo. Por exemplo, o Filó que não pegava bem para nós. Então, nós tínhamos acabado de disputar no outro campo. Que ele montasse o seu time, ele montou o time dele lá e insistiu. Não é? Nós somos do Partido Verde, nós sempre achamos que quanto melhor, melhor, né? Quanto pior, melhor. Se o adversário venceu, eu quero que a cidade melhore, que a sociedade melhore. E aí ele insistiu, nós discutimos no PV. Quando nós fomos no governo do Jorge, eu achava que o PV não queria ir. Chamei o reunião da executiva municipal, só não votou para ir para o governo Jorge, eu e a Ana. Os outros 11 membros votaram para a gente ir. Aí, quando o Filó nos convidou, e nós falamos pro Jorge que nós só iríamos se ele convidasse o PV. Ele falou, mas não... O Jorge, daquele jeito dele, franco, né? Não quero o PV, eu quero você ou a Ana. Eu falei, não, mas se você não convidar o PV, nós não vamos. Era bem assim mesmo. E aí, quando veio o Filó também queria a gente, mas se não convidar o PV, nós não vamos. Aí nós discutimos no PV, o PV... Nós tínhamos... Política é uma coisa muito dinâmica, né? As pessoas às vezes não têm as informações e vão tentando descobrir, né? Nós tivemos... logo convidou para o governo, tinha os espaços da secretaria, que a primeira secretaria foi a Secretaria de Esporte. Se eu não me engano, era cinco espaços. Desculpe. O que nós fizemos? Nós chamamos o executivo do PV e dividimos os espaços para o PV. A Ana indicou a Janaína. O restante era cargos da executiva. Certo. Dr. Ferretti adjunto do PV, porque o Agostinho disputou a eleição conosco, indica ele. Né? Aí, assim por diante. Todos foram indicados da executiva. Não teve cargos da Ana, nem cargos meu. Fomos para a Secretaria de Esporte, você sabe como é que estava. A Ana fez um grande trabalho lá. Trabalhamos bastante. Como eu disse, ela tem as suas características e as suas virtudes. É uma mulher que trabalha bastante e tem opinião. Então, as coisas andam, né? E aí, depois, o Filó começou a nos convidar para irmos para a Secretaria de Governo. Temos um convite... Passou uns 3 meses que ela era secretária de Esporte. Fez em dezembro o convite. E nós ficamos uns 4 meses... discutindo, porque a gente entendia que ir para a Secretaria de Governo, num governo que a gente não tinha ajudado a eleger, era um passo muito grande. Mas ele insistiu, de fato nós tínhamos pessoas preparadas, e aí nós fomos para a Secretaria de Governo, sempre pensando em fazer o melhor para a nossa cidade, não pleiteando serviço. Primeiro, porque o Partido Verde, embora as pessoas não acreditem, porque as pessoas estão acostumadas com a política tradicional, o Partido Verde não decide eu, não decide a Ana. O Partido Verde tem uma executiva. As pessoas vão ter que discutir conosco isso. Porque eu posso até querer ser... Agora, tem que ver se o meu partido quer. Não é o que eu quero, nem o que a Ana... Vários me falam, eu quero ser candidato a prefeito pelo PV. Já umas duas ou 3 pessoas aqui da cidade que vieram falar comigo isso. Diz, tranquilo. Filia lá. Primeira condição para você ser candidato, você tem que estar filiado no partido político. Verdade. Segunda condição, você tem que convencer os seus pares, né? Verdade. Porque se você não convencer nem a sua executiva que você é um bom candidato, então você não deve disputar. Então, para nós, é uma honra que a gente esteja sendo cotado. Porque nós temos... Está mostrando que tem condições para disputar. Mas se nós vamos ser ou não ser... Aí é lá na frente. É lá na frente. E depois, se o Filó convidar, ele vai ter que discutir com o partido. Não estamos se oferecendo para ser vice, não. Acho que o Cido é um bom vice. Tem bastante pessoas aqui no cenário. Nós estamos para o governo, primeiro para a governabilidade. Nós não fomos para o governo pensando em ocupar os espaços. Não, fomos para a governabilidade, ajudar a governar a cidade. Fazer a cidade andar.
né? A Ana tinha mandato, tem mandato de vereadora. Mas eram coisas importantes para nós. Primeiro que abrir um espaço para o PRP. Verdade. Porque nós tínhamos ido coligados juntos, nós tínhamos que pensar que os outros... que é isso? Só nós ganhamos? Os outros ganham também. Você sabe das conversas que nós tivemos para poder tentar... E toda vez eu cobro ainda, para poder outras pessoas que estão fora do nosso grupo ocuparem os espaços. E depois chegou lá, nós se destacamos, não é? Eu posso dizer com certeza, a Ana, secretária de governo, ela não faz negociata, não chama negócio, não tem esse negócio. Ninguém vai lá conversar conosco sobre isso. Você faz jornalismo, você sabe disso. Conosco não tem essa conversa, né? Nós somos sérios naquilo que nós fazemos. Se nós temos condições políticas para ser candidato ou para ser vice-prefeito, coisa assim, é lá na frente. A cidade também não pode vir as pessoas aqui, Jair, com irresponsabilidade e negar o que é histórico, o que é fato. A minha formação é gestão pública. Eu tenho formação em gestão pública. Eu formei faz pouco tempo, porque pobre, né? Essas coisas. Mas eu sei o que eu estou te falando. Né? Nossa cidade é uma cidade pobre, não é por falta de administração, não. É falta de dinheiro mesmo. Porque as pessoas falam, não, é falta de administração. Outro dia eu estava assistindo um programa, as pessoas falando isso, eu falei, é? Quer dizer, então, que nós não temos um pacto federativo? As pessoas não sabem qual é o pacto federativo no Brasil? Então, fica falando bobagem. Porque as regiões metropolitanas, em todo o estado brasileiro, Jair, têm dificuldade das cidades da região metropolitana. Porque tem os problemas da grande metrópole. É diferente você ter uma cidade do interior com 200 mil eleitores, ou com 110 mil eleitores, 115 que na nossa cidade, e ser da grande São Paulo. Sabe por quê? Porque dos impostos que nós pagamos, que as pessoas falam, eu pago meus impostos. A maioria do cidadão fala isso. Ele sabe quais os impostos que ele paga? Ele sabe para onde que vai os impostos? 70% dos impostos que nós pagamos, aí vai para a União. Tudo bem? A União, o governo federal fica com 70%. Sabe quem fica com o restante, com os 30% que sobra? ICMS do estado de São Paulo é cerca de 21%. Tem estado que é 22%, tem estado que é 20%. Então, 21% já vai para o ICMS do governo do estado. Aí o governo do estado ainda arrecada o IPVA. Vai para o governo do estado e ele devolve 50% do IPVA para o município. Olha. E tem ainda outras taxas, transporte intermunicipal, o imposto paga para o estado. Sobra para o município de 6% a 7%. Aí com 6% e 7% que você fica aqui, que é o IPTU e o transporte municipal, que paga o imposto aqui, ISS, você faz o quê? Mas aí você tem a sua participação no Fundo de Participação da União, né, dos municípios. Fundo de Participação dos municípios no Estado e na União, que devolve para o município. Só que devolve usando alguns indicadores de quantidade de moradores e eleitores. Só que o seu problema na sua cidade do interior é diferente do meu problema na cidade da região metropolitana, que tem mais violência, que tem mais desigualdade, que a cidade é só dormitório. A cidade do interior, o cara vai no shopping na cidade dele, deixa o dinheiro lá no ISS, é na cidade dele. Aqui as pessoas vão no shopping de Suzano, no shopping de Itaquera. Então tem problemas do Pacto Federativo que o Brasil precisa repensar, não é só por causa da nossa cidade. É porque tem isso em toda a região metropolitana. Né? Então precisa fazer política com responsabilidade. Então nós temos depois a lei de responsabilidade fiscal. Aí você não consegue ter certidão negativa. Não é por conta só do governo que está aí. Não, é por causa do governo anterior também. E não é só por causa do Jorge, não. É por causa do governo do Biluto também. Então... priorizou algumas coisas, deixou de prestar conta. Não pagou INSS. Porque eu pago INSS que nem um pobre, né? Ou ele come, você tá entendendo? Ou ele paga uma conta de uma prestação de uma televisão. E aí, nós aqui na cidade não tivemos as certidões. Aí nós não tínhamos as emendas, nós não temos as emendas e não temos os projetos aí que pode assinar. Difícil, hein? Então é só falta de administração. Então tá, vai lá. Segura a sua certidão para ter aqui no município. Não é coisa fácil de fazer.
Não é muito fácil fazer. Então, aqui na cidade, um dos problemas que a gente precisa pensar que é um problema regional, mas que também a crise é no Brasil. E depois tem a crise... Jair, desculpa eu estender, mas essa coisa é uma informação que eu acho que é importante que a classe política faça a reflexão, que a sociedade faça também. Eu viro prefeito de uma cidade, não importa qual. O orçamento é 100 milhões. Então, eu não posso gastar mais que 50 milhões com a folha. Tudo bem, 50% com a folha. Mas eu sou um prefeito, eu sou uma pessoa responsável, como você, como outras pessoas que tem na sociedade. Eu vou deixar 45% só por cento. Então, 45 milhões é a folha. Eu recebo do fundo de participação os 100 milhões. Tá? Aí eu viro prefeito, nunca tinha sido prefeito, experiência legal, né? Começa o ano, eu vou receber do fundo de participação mais recurso no início do ano. Por quê? Eu recebo do ICMS, fundo de participação do Estado, e recebo da União. Então, teve dezembro que as pessoas foram às compras, movimentou economicamente, e em janeiro, meu cofre está cheio. Falo, nossa, primeiro semestre é... Ó, aí depois eu vou receber IPVA. Né? Agora, vira uma crise que nós estamos no Brasil. Diminui a arrecadação de imposto da União. Diminui a arrecadação do ICMS no estado de São Paulo, e é isso que compõe o fundo de participação. Como que fica os municípios que não têm arrecadação? Eu recebia 100 milhões, agora caiu a arrecadação, a minha participação lá caiu também, eu passo a receber 80. Só que aí minha folha era 45 mil. 50% de 80 são 40. Aí já passou 5%. Agora eu tenho que mandar embora para adequar a lei. Quem que eu vou mandar embora? Os concursados dá para mandar embora? Não. Quem me ajudou a ganhar? Aí sabe o que vira? Crise política. Crise política. Não é o que nós vivemos? É isso aí. Todo momento. E no Brasil. Então não estou falando do Brasil só. O Brasil vive essa crise, porque diminuiu a arrecadação. E sabe o que o governo federal faz? Daí? Que aí é pior. Nós, do Partido Verde, então nós se posicionamos totalmente contra. A sociedade não faz as leituras. O governo vai e abre isenção de impostos para veículo. Sabe de onde sai o dinheiro? Do fundo de participação do município. Nossa. Aí ele fala, não, nós precisamos aquecer a economia. E nós precisamos aumentar a questão de venda da linha branca. Geladeira, bag de lavar. Sabe de onde sai o dinheiro? Do fundo de participação do município. Nossa, cara. Então o governo faz gracinha com dinheiro alheio. Ele recolhe 70% dos impostos, o governo federal. Faz o que quer. E depois ele pode dar isenção para veículo. O cara que tem um veículo precisa de isenção. Aí é fácil. O cara que tem um veículo não precisa de isenção. Quem precisa dos impostos são os mais pobres. Precisa de escola, precisa de médico. E aí o dinheiro do município volta para quê? Volta para a saúde, volta para a educação. Então o Pacto Federativo tem que ser repensado no Brasil. Dessa forma não dá. Os problemas não estão na União. Os problemas estão aqui, no município. Tem que discutir isso. Legal. É isso aí. O Ricardo é bom que a gente faz uma pergunta para ele e assim, é interessante a gente conversar com quem conhece, não só da política do nosso município, mas do geral da política. E hoje, a entrevista aqui ia ficar em torno de 40 minutos, tenho certeza que vai passar, mas eu tenho certeza que você está preso aí e quer escutar, porque a gente está aprendendo um pouquinho com o Ricardo aqui hoje. Ricardo, vamos lá. A administração hoje, ela vive um momento de análise por parte da opinião pública. A análise é normal, que nem o país está enfrentando, o município está enfrentando. Hoje os números mostram, né, que as pessoas fazem pesquisa, que isso é natural, que o governo do Filó ele não está num momento difícil como no país inteiro. Na sua avaliação são duas perguntas. O que fazer para mudar isso? Né? E se você acredita mesmo nessa virada, que o governo do Filó tem falado ultimamente, que vai virar o jogo e o ano que vem vai vir muito forte para essa reeleição. Isso aí, vamos fazer de conta que a realidade existe. Porque ela existe. Né? O governo começou muito mal. Você sabe disso, a sociedade que está nos vendo sabe disso. Eu já falei isso publicamente para o Filó, já falei publicamente também. A grande dúvida que eu tinha do Filó é que ele não iria cumprir os acordos depois de eleito. Falei isso para várias pessoas. Depois de eleito ele me surpreendeu. Ele cumpriu os acordos. E o pior, cumprir o acordo foi mal para a cidade. Uma quantidade de gente incompetente que foi para o governo. O governo não funcionava, gente.
não funcionava. Desculpe. São gente do bem. Mas precisa saber o que está fazendo. Tem gente que é do bem, que é mecânico, que você gosta do cara, mas você põe o carro lá, o que acontece? Sai pior do que aí o cara não era do bem? Era do bem, seu amigo. Mas você tinha que colocar no outro mecânico, você vai perder o amigo. É verdade. Porque ele não quer correr de você. Quando você tirar o carro, já não tem mais amigo. Então, a cidade passou por isso. A cidade teve gente que foi pro governo que não tinha condição. São gente do bem. Do bem. Mas não tinha condições técnicas para poder... não sabia como fazer. O governo tem mudado. Não podemos dizer, porque é isso, o Loureiro está no governo. Ele não é um quadro político? É verdade. Respeitado? Com certeza. O Juraci está no governo. A Ana está no governo. Tem que se respeitar. O Inha está no governo. Então o governo não é o mesmo que antes. Quem falar isso não sabe o que está falando. Sabe o que está falando. Né? O governo tem crescido. Precisa melhorar muito. Muito. Né? Porque o poder tem os seus vícios, os seus defeitos, né? Os seus problemas do poder. Mas eu acredito que o governo melhorou muito. Os números, eles estão dizendo a realidade desse momento. As pessoas não sentiram ainda as mudanças, mas as pessoas estão sentindo. O esporte não é como era antes. Não era. O menino que está no esporte é o Sal. É meu amigo, gosto dele. Mas estava andando? Não. Ué, que é isso? Então tá a mesma coisa, então? Não tá. Tá diferente. Passou a Ana, tá o Fábio, as coisas estão andando. Né? Então tem várias secretarias, e fica chato falar, desculpa, Sal, mas tem várias secretarias que não andou. É isso, né? Que não andou, que não andava, e que estão andando agora. Bom, é lógico que também agora tem algumas pessoas que a gente vai perder. O governo vai perder. Como assim? Claro, as pessoas têm projeto político. Você acredita, então, que pessoas que hoje estão assim, no primeiro escalão do governo, possa ser que não estejam o ano que vem? O Valverde, eu acho que é um bom quadro. Não está mais. Porque não está mais. Política fez com que ele saísse. Que ele saísse. Então, eu acho que o governo vai perder algumas pessoas. Então, algumas pessoas também que vai ser bom que perca. Eu acho que é assim, né? O Fila falou isso aqui. Eu acho que é assim. Você tem gente que... a minha formação é assim, né? Então, ou você come, ou é quente, ou é frio. Porque se for morno, eu te vomito, né? Então, a própria Bíblia fala. A minha formação, eu sou evangélico, minha formação, né? Então, eu acredito que tem que ser ou não ser. Né? Então, o cenário vai se definindo, né? Eu acho que o Filó é um menino muito inteligente, trabalhador, né? Ele é esforçado, então ele tem leitura da sociedade. As pessoas não... Eu, às vezes, conversando com as pessoas, falo para as pessoas, vocês têm que entender que o outro lado pensa também, né? Porque senão o cenário está pronto, que já ganharam a eleição e acabou, né? Não foi assim. Não foi assim. Né? A história mostra que não foi assim. Então as coisas não são bem assim. No arranjo político, eu acho que o Filó está indo muito bem. No arranjo político. Na articulação política. Eu acho que na questão administrativa precisa melhorar. Certo. Como? Se a mulher é secretária de governo, precisa melhorar. Porque tem coisa do chefe municipal, e nós sabemos que esse país é um país presidencialista, é um país em que o prefeito centraliza as questões, o presidente da república também, o governador também. Então, o grupo nem sempre consegue fazer andar 100%. Então, depende muito do prefeito, que deixa a máquina andar também. Eu, se fosse prefeito, Jair, você sabe o que eu fazia? Já cheguei até a dizer isso para o Filó. Fica muito aprofundada a discussão e não conseguimos. Eu teria duas questões administrativas se eu fosse prefeito. Um era de gestão e outro era de política. Gestão porque o secretário, para ser secretário meu, ele tinha que segurar o BO. Então ele vai contratar, vai comprar, a responsabilidade não é minha, dele. É dele. Por que eu vou ficar com a gestão para mim? Depois o meu secretário fala burrada, eu que seguro. Eu que seguro. Não, então gestão é com ele. Agora, a política é comigo. Com você. Né? Eu decido, então, o que precisa fazer politicamente na sua secretaria. Agora, você pode comprar, pode contratar, pode fazer o que quiser. A política é comigo. Eu não sei como é que faz aqui. Eu não conheço a máquina. As pessoas, às vezes, confundem, né? Eu vou pouco na prefeitura, você sabe disso. Como vou... A Ana é secretária, eu não sou eu secretário. Né? Se eu fosse secretário, eu tenho as minhas características. Né? A Ana tem as dela. Eu vou ficar fazendo o quê? Sombra? Né?
Não tem sentido. A Ana tem competência, eu tenho outros afazeres para fazer. Então eu sei que precisa melhorar no aspecto do que eu vejo na sociedade, né? Algumas coisas que precisam andar. Então o governo está no caminho certo, pesquisa é retrato do momento. Isso. Pesquisa é isso. Eu respeito ciência e respeito pesquisa, mas o que a pesquisa diz hoje não vale para amanhã. Foi exatamente o que o prefeito disse. Pesquisa vale para o momento. Né? Então tem um cenário se preparando. Acho que a eleição do ano que vem será uma eleição muito dura. Apertada. Economicamente e politicamente. O maior partido de esquerda nesse país chama Partido dos Trabalhadores. O maior partido de esquerda nesse país fez bobagens que não se acaba mais. Se lambuzou. Acabou com a questão ética. Meus amigos do Partido dos Trabalhadores, me desculpem. Ah, não, mas é uma crise internacional. Tá bom. Então não teve a Petrobras mesmo, né? A crise internacional é um cenário, mas a crise nacional, ela tem os seus componentes. Certo. Isso fez com que a sociedade ficasse sem esperança. O maior partido de esquerda no Brasil, o Partido dos Trabalhadores, e aí? Agora não tem referência. A social-democracia, ela é baseada em base social. Quais são os partidos sociais-democratas? Partido Verde, PSDB, PT, que se definiu como Partido Social-Democrata, mas o PT tinha a vantagem de ter base social, que o PV não tinha e que o PSDB também ainda estava engateando. Então é outro cenário para a luta política. Entendi. Então aqui na cidade nós vamos ter dificuldades. Alguns também vão vir com o discurso de que são novos, mas não são. Né? Eu gosto muito de uma poesia que eu não sei se eu já te falei, de Bertold Brecht, que diz assim: lá vem o novo, lá vem o velho. O velho, o novo, ele vem com velhos vestidos, vem machucado pela luta. Lá vem o velho, lá vem o novo. Na frente do velho, vem uma banda gritando: lá vem o novo, lá vem o novo. E aí, quando eu vejo esse poema, eu lembro da luta política. Porque as pessoas ele ainda fala na poesia, que lá vem o velho com nova roupagem. E na frente as pessoas gritando: lá vem o novo. Então não é novo, é velho. Travestido. Só que o novo, ele vem arrebentado, porque ele apanha muito com a história de luta. E aí, o velho fica falando: é o velho para o novo. Então aqui na cidade tem muita coisa que é velha. É verdade que o Jorge fez uma grande administração nos seus primeiros 4 anos, mas o Jorge não é candidato. Ah, mas a doutora Elaine não é a mesma coisa. É outro cenário. É verdade que o Biruta foi o segundo colocado, naturalmente ele tem que estar primeiro na pesquisa. O cara não está nem no governo. Não está nem no governo. É fácil. É fácil, não é? Então, é verdade que o Filó também estava muito mal. É verdade que vem acertando. É só olhar a sociedade, né? Ver como está se movimentando. Isso não significa que vai chegar lá na frente e vai estar tudo certo. Com certeza. Não é? Porque política não é assim. Precisa continuar se movimentando. Precisa continuar para poder avançar. É isso aí, Ricardo. Dentro dessa pergunta, não está aqui, mas é bom eu vou falar, eu vou perguntar para você e que você vai citar, né? É bom nós não citarmos aqueles secretários que você falou que precisa de mudar muita coisa. Isso quer dizer mudar alguns secretários, né? Vou perguntar para você, cite 5 nomes, 5 secretários aí que você acredita que está fazendo um bom trabalho na atual administração do Filó. Jair, eu nem acho que precisa mudar algum secretário. Eu acho que precisa mudar a postura. As pessoas precisam entender. E as coisas têm mudado como postura. Né? Olha, eu acho que dos secretariados que tem aí, acho que o Juraci está fazendo um bom trabalho. Eu acho que o Inha está fazendo um bom trabalho. Eu acho que o Arnaldo faz um bom trabalho. Acho que a Ana faz um excelente trabalho. Falta um ainda, né? Silas Faria. Um excelente trabalho. Acho que o Silas é uma pessoa... tem trabalhado bastante. Acho que já cheguei no 5, Já né? chegou.
Acho que o Silas, o Juraci, eu acho que é um bom trabalho, porque a área de saúde tem problemas, é verdade, mas ele é muito trabalhador, tem uma equipe coesa. Acho que... E eu diria que ainda tem outras secretárias que estão razoáveis. Agora, se você perguntasse para mim, Jair, há um ano atrás, quais secretárias estavam fazendo... Para achar 3 seria muito difícil. E eu acho que o Fábio também está fazendo um bom trabalho. Não é porque ele é ligado a gente. Não, é Fábio. É porque ele deu continuidade. Eu tive com ele ontem, o Fábio. Ele tá, Fábio ele vai vir aqui na TV também. É esforçado. Então eu acho que tem mais que 5, hein? Fazendo um bom trabalho. Precisa melhorar. Precisa conversar tem mais. Tem 17, né? 5 ainda não é muito, é pouco. Mas está diminuindo também naturalmente, né? Tem juntando secretarias aí, né? Tá certo. Tem secretarias que precisa juntar mesmo, né? Vamos lá, Ricardo. Estamos quase chegando à parte final, né, do programa, mas ainda tem algumas perguntas aqui que gostaria de fazer para você. Hoje a Câmara tem 8 vereadores de oposição. Né? Você acha que fica mais difícil do Filó governar? Eu acho que os vereadores, na maioria, são comprometidos com a sociedade. Eles querem o melhor para a cidade. Eu acho que... Sério? Eu acho. Brincadeira. Eu parto do pressuposto de que todo mundo Tá certo. gosta de fazer política para o bem, né? Naturalmente, o ano que vem será um ano duro. Um ano de eleição, os interesses estão colocados, né? Mas a Câmara de Vereadores, eu acho que terá responsabilidade no seu papel. Né? Não pode se apequenar num momento difícil do nosso país, da nossa cidade, né? Precisa ter postura e eu acho que eles têm. Nós temos vereadores experientes que estão lá e temos alguns novos que estão em busca de melhorar o espaço político, de ter um projeto para o futuro. Nós não podemos ficar... O executivo, ele precisa prestar conta para o legislativo, ter transparência nas suas coisas, cumprir aquilo que combina, porque isso é importante. O legislativo precisa fiscalizar, né? Mas não pode querer quanto pior, melhor. Nós temos uma sociedade que quanto melhor, melhor. A Ana teve mandato, no primeiro mandato do Jorge, nós fiscalizamos o máximo que nós podíamos, sem composição nenhuma, sem espaço político, nada, não participamos de nenhuma secretaria. Mas nós não ficamos pregando o caos. Nós ficamos trabalhando para a cidade. Aquilo que era bom, votamos junto. Aquilo que nós não concordamos, discutimos. E acho que agora a Câmara tem que cada vez mais demonstrar para o país, pelo menos para a nossa cidade, que tem responsabilidade no seu processo. Aquilo que não tiver correto, e eu acho que também é conjuntura. E tá desse jeito porque o cenário está se compondo agora para o cenário da eleição. Mas você imagina, Dilma vai lá e homologa a reforma política. Aí o prazo vai ser abril. Então a luta política que aumentou agora, ela vai diminuir durante uns 6 meses. Porque o prazo está pedindo 6 meses de filiação. A composição para o cenário está se apertando agora com 8 por conta do cenário que tem que se definir para outubro. Com quem que você vai, a chapa de vereadores onde vai. Não é? Tem muita gente que está dizendo que é candidato agora que não vai ser. É apenas para montar sua chapa de vereador, né? Vamos fazer de conta, de novo, que a realidade existe, né? Para dizer que, para se viabilizar politicamente, é legítimo, é do jogo, não é? Mas depois ele vai ter que se acomodar. Então, se constrói uma outra situação, não é? Então, eu acho que a maioria do Filó na Câmara também era flexível, né? E quando ele não tem a maioria, também é flexível. É chamar para conversar, ver o que precisa ser feito, atender o vereador na medida que se fizer necessário. E aí, nós temos também aqueles vereadores que estão lá agora, que estão substituindo, porque tem vários afastados, né? Você tem 3, 4 vereadores que estão lá. Como que eles vão se posicionar? Não, tem o Maico, tem a vereadora Cida, né? Isso. Tem a outra vereadora do PSDB. E tem mais um... o suplente que é o... Do Jura, né? Do Juraci. Então, esses cenários, eles estão agora se acomodando, mas depois se acomoda, né? E acho que a mudança da lei eleitoral, dizendo que o prazo eleitoral será de 6 meses de filiação,
que tem muita possibilidade de ser... Mas agora já, esse ano? Não, ela tem até o dia 22. Para homologar. Ela disse que homologava ontem. Como eu não li a Folha ainda hoje, não li os jornais, eu não sei. Isso quer dizer que se ela homologar, eu acho que ela não vai ter problema. Por que ela vai entrar num embate desse com o Congresso? E com o Senado. Com o Senado, porque não... Aí muda o cenário. Porque você que tinha tinha até a sua chapa pronta até outubro, agora você tem até abril. Tá certo. Aí o vereador vai se acomodar também, porque ele tem prazo. Tem prazo. Quem estava querendo mudar, ou sendo pressionado a mudar, não vai ter tanto pressa. Não é? Então o cenário ainda vai... falta muita coisa, o cenário não está pronto. Ricardo, vamos lá. Mais 2 perguntas. Não está aqui, mas em cima da Câmara Municipal. Eu vou usar como base um nome da oposição e um nome da situação, e você, em 1 minuto, vai falar o seu ponto definido, o seu ponto de vista. Vereador Tonho, que é o da oposição, Fabinho, da situação. O vereador Tonho, eu achei ele um cara muito trabalhador, esforçado, e ele tem feito o papel dele. Olha, ele foi eleito com esse prefeito. Participou desse governo. Como ele tinha participado do governo do Jorge também. Eu acho que ele tem posições que são polêmicas. Direito dele. É vereador, fiscalizar o executivo. Respeito muito o posicionamento político dele. Agora... Não vejo como alguém que possa atrapalhar o processo. Acho que é alguém que... Porque as críticas, Jair, se você conseguir conviver com ela, a maioria das vezes, ela só faz você crescer. É verdade. Eu participei de um governo que nós montamos um grupo só para bater no governo. E eu acho que se eu fosse prefeito, eu montava um grupo só para bater no governo. O governo que não apanha, não anda. O governo tem que apanhar para as coisas andarem. Porque as coisas se acomodam. Tá fácil. Então você é secretário, tá tudo bem, todo mundo dizendo que tá ótimo, por que você vai buscar o novo? Então, resumindo, o Tonho tá mais ajudando do que atrapalhando. Do que atrapalhando, tem tempo para arrumar. É verdade. Então, se fosse próximas eleições. Sua mulher vai lá e fala pra você, precisa arrumar a tomada aqui, precisa arrumar. Tá tudo bem, né? Você tá querendo que você arrume a casa. Agora se ela... Jair, se dane isso aqui, você não cuida de nada, aí você tá ruim. Tá certo. Porque o governo que não é a sua família. Que não é cobrado, não. O seu filho está cobrando que você converse com ele, tá ótimo. Tá ótimo. Tá sentindo falta. Dura se ele não conversa com você. Mas o filho, quando cobra que discute com a gente, é porque que sente a falta. Será que é o caso do Tonho? Eu acho que o problema do Tonho é assim, ele tem o funcionamento dele, da formação dele, da luta política dele, mas eu sempre dizia isso antes e digo hoje, em política, você pode comprar quase tudo. Você não compra tempo. Tempo não tem como, né? Então porque o que passou, passou, não dá para voltar mais. Esse governo tem tempo. Tem tempo. Então, quando você tiver tempo, as pessoas mostram os problemas para você, você pode buscar arrumar. Porque tem que ter humildade. O governo erra muito. As pessoas apontam, você faz o enfrentamento como se tivesse tudo normal, mas vai lá arrumar, né? Verdade. Então, eu acho que mais ajuda do que atrapalha a crítica. Fabinho. Fabinho é um vereador muito experiente, né? O que falar do Fabinho? O Fabinho é um cara experiente, presidente de Câmara, vereador de vários mandatos. Tem contribuído para o governo? Eu acho que ele contribui. Ele também as críticas deles também são profundas, mesmo estando na situação. Não é um vereador que não tenha conteúdo, que não tenha condição de fazer a crítica. Né? Faz a crítica. Então quer dizer que o atual governo está bem servido, tanto de oposição como de situação? Mas não tem só o Fabinho também na situação, né? Eu citei o nome de Fabinho, que é o mais conhecido, mas a gente sabe que tem outros. Tem outros, né? O Fabinho hoje não está vereador, né? Porque ele está de licença. Tá de licença, mas... Ele é vereador. Mas tem o Roberto. Acho que eu gosto muito da postura do Roberto. Porque, assim, política, para mim, se faz com posição e com palavra. O Roberto tem os problemas dele. As pessoas falam, é grosso. Ele é mesmo. Mas se ele falar, não é do tipo de vereador que fala uma coisa para negociar.
Nós conhecemos a realidade das câmaras aqui na região. Tem gente que bate hoje, depois amanhã fica tudo suave. Eu não consigo entender o que aconteceu. Foi para casa, mudou tudo? Não, pô, alguma coisa aconteceu, não é? Então eu não gosto disso. Acho que isso é muito ruim para a política. Política você tem que ter posição. Será se é essa alguma coisa que tem acabado com o nosso país? Ou... Eu acho que é. As pessoas não estão pensando do quanto melhor. Eles querem resolver os problemas deles. O problema deles não dá. Não é? Eu tenho alguns vereadores, já disse isso, já estava conversando com alguns vereadores, eu falei, olha, eu se fosse prefeito, escolhi os 8 que vão governar junto com a gente. E acabou. Eu vou ficar... Que é isso? Tem gente que quer fazer do executivo refém, aí não dá. Vamos lá, pessoal, ó, vamos chegar à parte final, a última pergunta, mas na realidade é uma pergunta, mas em duas, né? Ricardo, você acredita na reeleição do Filó? E tem vontade de ser prefeito um dia em Ferraz? Eu tenho vontade de ser prefeito em Ferraz. Eu faço política para fazer as mudanças e porque eu sonho. Aí, o homem deve ser do tamanho do seu sonho. Eu acho que tem chance do Filó ser reeleito. Claro que tem. Tem tempo. Tem chance. Agora, não significa que não possa mudar o cenário, né? Depende daquilo que ele vai fazendo constantemente. O Partido Verde, ele está se preparando para a eleição, naturalmente, né? Se o governo continuar andando na toada que está, nós não temos por que não ir com o governo. Nós temos Secretaria de Governo, nós vamos com o governo. Se o governo não andar, nós vamos pedir para sair. E lançar um candidato a prefeito. É natural. Eu acredito que tem possibilidade do Filó vencer. A possibilidade maior é de vocês irem junto, conforme o andar da carruagem que você está falando que está melhorando? Sim. Ou você acha que a probabilidade é mais fácil vocês estar... Não, hoje não dá para a gente ser irresponsável. Nós estamos no governo. As pessoas que estão no Partido Verde, que acham que nós não vamos com o Filó, está enganando a si mesmo. Dá licença, né? Isso aqui é política. Tá vendo só, gente? É política. Postura. Você tá, a secretária de governo é do PV. O secretário de esporte é uma indicação do PV. E nós não vamos com o governo? Dá licença, pô. Logo que nós vamos com o governo. Nós vamos com o governo. Se o governo continuar no mesmo caminho. No mesmo caminho. O caminho que está, não é dando espaço para nós não queremos mais nada. Nós vamos ajudar a cidade. Não é? Nós podemos esperar. Porque tem uma coisa que precisa olhar para a sociedade. Você tem que olhar, eu tenho que olhar. A cidade de Ferraz teve uma mudança de cenário de eleger uma pessoa que vem da base, dos mais pobres, que virou prefeito aqui. Essa pessoa chama-se Filó. Eu disputei contra ele. Meu candidato foi o Cláudio. Mas é fato. Querer dessa história. Eu quero ser prefeito. Você também deve querer. Se ele der errado, a chance de que a gente tenha uma rejeição no futuro é muito grande. Eu quero que ele dê certo. Com certeza, a raiz, né? A história, né? A história dele, porque aqui é semelhante a nossa. Então eu quero que dê certo. Trabalho para isso. Agora, eu sou uma pessoa de posição. Eu falo com o Filó, sempre que falo, eu não falo passando a mão nele. Eu faço fazendo crítica. Não preciso puxar o saco do Filó, não deu nada para ele, meu. Não deu nada pro Filó. É isso aí. Então eu faço política crítica. Fala, Filó, não tá legal, não tô gostando. Mas você tá no governo, fala, eu tô no governo, sou seu empregado, não trabalho para você, meu, dá licença. Eu não sou empregado do Filó. Então, não trabalho para ele, eu posso fazer a crítica que eu quiser, a hora que eu quiser, não deu nada para ele, é tranquilo. Isso aí. Então, o Filó, eu acho que tem chance para se reeleger se ele continuar na toada, continuar trabalhando, cumprir os acordos. Mas o grupo que elegeu, não tem acordo lá, cumpra, ué. Fez o acordo, cumpra. Não é isso que você quer? É verdade. Eu fiz acordo com você quando você achou que não estava indo bem, que você fez. Com certeza. Ô, Ricardo, o que é isso, não é? Foi isso aí. Pô, peraí. Acordo é acordo, né? Então, as pessoas que estão aí... Agora, não dá para fazer acordo que vá destruir a nossa cidade. Aí você está contra. Estou contra, né? Agora, eu acho que tem que fazer a coisa andar. E eu acho que a cidade vai melhorar, está melhorando, nós estamos no caminho certo. E aí seria natural. Agora, se sair desse caminho, desandar,
o Ricardo Silva é candidato a prefeito ano que vem? Ah, tranquilo. Eu acho que a candidato não seria eu, não. Eu acho que seria a Ana. Certo. Eu acho que regionalmente, eu tenho um perfil muito bom, mas no município a Ana tem um currículo melhor do que eu. Falo isso publicamente, para televisão. Não tenho dificuldade. Mas política é com seriedade. Depois, se tiver que conversar com o eleitor e explicar, eu explico para ele, não tem problema. A Ana foi vereadora, 2 mandatos, secretária de segurança. Quero ver quem vai falar. Ela foi uma boa secretária de segurança ou não? Foi. Então, era o governo do Jorge. Ó, não tem licença que a Ana assinou não, viu, de táxi. Não tem. Outros que passaram lá assinaram, fazendo média. Viu? Tem um monte. A gente anda na cidade, a gente sabe. Mas isso aí é um outro momento. A Ana não tem, não. Ela foi uma boa secretária de segurança. Séria. Séria. Foi secretária de esporte. Séria. Secretária de governo. Sério. Não tem currículo? Às vezes até séria demais, né? No olhar deles, né? As pessoas não querem. Não querem. É com isso. Aí por isso é natural que as pessoas falam que ela vai ser vice. Que ela tem postura, perfil. né? Tem perfil. Agora, se a cidade não estiver andando, vamos discutir no PV. Lógico que tem muita gente no PV que acha que eu estou mais preparado. Eu me sinto preparado também. Mas eu posso ter minha opinião. Com certeza. Não é? Posso discutir política. Não é? E aí eu acho que se nós se posicionarmos, nós precisamos para vencer também. Não temos dificuldade de fazer política. Tá certo. Bater nas portas das pessoas, conversar com as pessoas. Não fizemos sacanagem. Verdade. É isso aí, gente. Vemos hoje aqui com o Ricardo Silva, que já daqui a pouquinho vai dar suas considerações finais, falando um pouco do cenário político nacional, municipal, das suas pretensões para o ano que vem, sobre o atual momento político da cidade. E aprendemos um pouco com ele, né, que todo mundo já aprendeu hoje, que tem uma história, né, no país, é de família muito humilde, chegou onde chegou com muito trabalho, e hoje eu tenho certeza aí que vocês gostaram desse bate-papo. Ricardo, gostaria que você desse suas considerações finais para quem está nos assistindo. Gente, eu fiquei conversando com o Jair, nem fiquei conversando muito com vocês, né? Falando para vocês, mas estou olhando mais para o Jair. Então, quero agradecer as pessoas que estão nos vendo aí, ver que, naturalmente, eu não sou dono da verdade, eu tenho as minhas opiniões, né? E gosto de fazer política assim, com franqueza, dizendo aquilo que penso. Então, quero agradecer ao jornal e a TV Cenário pelo papel que tem feito na sociedade. Nós precisamos ter cada vez mais televisão, mais meio de comunicação, não é televisão que eu estou querendo dizer, né? É ter mais meio de comunicação televisivo para que as pessoas possam ter acesso a mais informação. Parabéns, Jair. Eu também me sinto muito honrado por você ter a televisão aqui na cidade. Me sinto muito honrado mesmo. Você talvez não saiba, não tenha nunca conversado com ele, mas o Ivan Galvão, que é amigo seu também, que é um negro lá que está morando agora em Piracicaba, é muito amigo meu também. Bacana. Muito amigo. Conheço o Ivan de muito tempo. E o Ivan falou uma coisa que eu não acirro, acho que nem deve fazer isso, a questão racial, acho que a gente precisa. Mas quando eu vejo um negro fazer sucesso, eu fico muito feliz. Né? Fico feliz porque é alguém que passou por tudo que a gente passamos, né? As dificuldades que nós tivemos. E o Ivan, eu lembrei do Ivan porque o Ivan sempre fala isso. Fala, Ricardo, às vezes o cara até... Não é o seu caso. Mas às vezes o cara até é equivocado politicamente. Mas como o cara deu certo, eu fico feliz, né? E você, além de não ser equivocado, tem dado certo. Espero que continue dando. Obrigado, cara. Para que a gente possa ter mais pessoas do bem, pessoas com a nossa história se destacando. Dizer para você que está nos vendo aí, seja à noite, seja de dia, né? Porque a TV, a internet dá essa possibilidade, que foi uma honra para mim estar aqui falando com você. E que se você quiser saber mais sobre isso, quiser conversar com a gente, estou à sua disposição, né? Querer fazer contato, só pesquisar, que eu sou uma pessoa pública, né? Vai achar para poder fazer qualquer pergunta que queira. Naturalmente, gostaria que as pessoas compreendessem que as críticas que fiz nunca foram a pessoas, eu estou dizendo mais daquilo que eu acho de uma maneira geral. Parabéns, Cenário, TV Cenário, parabéns, sociedade, como diz nós do PV, viva a vida, viva você. É isso aí, pessoal. Hoje com o Ricardo Silva aqui, nas próximas tem mais gente. Desculpe. Tá, vamos lá. Desculpe, eu trouxe para você, eu falei no meu currículo, eu disse para vocês que eu sou de uma fundação chamada Fundação Verde Herb Daniel. Nós temos algumas publicações que nós fazemos
E nós estamos discutindo muito a questão do parlamentarismo. Nós achamos que o melhor modelo para o Brasil e o modelo que tem sido melhor para o mundo tem sido o parlamentarismo. Porque a crise política que nós temos agora se resolveria com mais facilidade se fosse o modelo do parlamentarismo. Então nós temos uma revista que foi sobre o parlamentarismo, que eu gostaria que você desse uma lida. Aqui fala um pouquinho sobre o conservadorismo das eleições de 2014. Essa é muito interessante, que fala sobre a crise das cidades. E aí nós fazemos uma avaliação, não é gente do PV, naturalmente são pensadores, são pessoas que possa fazer a discussão, né? O impacto da poluição das águas, que nós estamos vivendo uma crise enorme, porque ele sempre falou isso. Então eu gostaria que você ficasse com uma aí dentro das coisas que você tem. E essa é a última, que é o Brasil e o mundo na COP21. Então, eu queria deixar com você para que você possa fazer uma reflexão que faz parte daquilo que o Partido Verde pensa, daquilo que nós pensamos, que é a publicação nossa para o Brasil inteiro. E o PV, a Fundação cuida de fazer a formação. Então, eu gostaria que você desse uma lida, se pudesse. Obrigado, Ricardo. Vou aproveitar a audiência desse programa para avisar vocês que o Prêmio Destaque 2015 já está valendo a votação. Você vai entrar no site, né, que é o www.tvcenario.com, e votar nos segmentos que você acha que merece receber o prêmio no final do ano, que a gente faz uma grande festa em dezembro. Você que é candidato a vereador o ano que vem, um pré-candidato a prefeito, até o Conselho Tutelar agora, que vai ser a eleição no mês que vem, dia 4, vem pra cá, ligando 4674-2593, agende seu horário. E principalmente os artistas da nossa cidade, da nossa região, que graças a Deus aqui tá bombando, as pessoas estão vindo, a gente tá fazendo a divulgação do seu trabalho. Você que quer lançar um CD, você que tá fazendo todo um trabalho aí, precisa divulgar, vem pra cá, 4674-2593, conversa com a Patrícia e ela vai agendar um horário pra você. Fique com Deus e até mais.